Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista. O meu convidado daqui a pouco é o vereador Rodrigo Fornec, do PT, vereador aqui de Rio Branco. Vamos falar de alguns projetos de lei que o vereador apresentou, projetos de largo alcance social. E, por exemplo, tem o projeto de lei na área de cultura que regulamenta o grafite em espaços públicos, né? Aquelas pinturas artísticas. Agora vai ter uma lei para regulamentar e autorizar, principalmente, que os artistas possam usar esses espaços para manifestar a sua arte. Tem também um projeto de lei que garante assentos prioritários em transportes coletivos e outros assuntos que a gente vai falar aqui. E falar também de política das eleições, porque o vereador é líder do prefeito na Câmara. E a partir de agora o debate vai se intensificar porque o prefeito vai ser candidato a governador. Daqui a pouco a gente conversa com o vereador Rodrigo Fornec. Antes, eu quero abraçar aqui os nossos parceiros da Copserge, Cooperativa de Serviços do Acre, que é reconhecida por seu trabalho em defesa do cooperativismo. A Copserge é um grande exemplo de organização dos trabalhadores, gera e distribui renda para todos os seus cooperados. Conheça um pouco mais da Copserge. São lindas histórias feitas por pessoas para pessoas que mudaram vidas. Nesses 17 anos, tivemos momentos de vitórias e de tribulações. Mas com união, força e trabalho, superamos cada um dos obstáculos. Assim é a Cooperserge, uma parceria que vem dando oportunidades a você que sonha em ter uma vida melhor. Resgatando valores familiares e a dignidade, cooperando e proporcionando oportunidades para o seu crescimento intelectual e social. Cooperserge, uma cooperativa genuinamente acreana, de valores étnicos, cultural e social. Juntos, seremos mais fortes sempre. Seja você também um cooperado Cooperserge. Cooperserge, feita por pessoas para pessoas. De volta aqui conosco o vereador Rodrigo Fornec, que é líder do PT na Câmara Municipal. Agora há pouco eu falei que era líder do prefeito. Na verdade, o líder do prefeito é o vereador Eduardo Farias, mas ambos são muito combativos e fazem bem o seu papel lá na Câmara, vereador. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar conversando aqui. E é isso mesmo, eu sou líder do Partido dos Trabalhadores, muito amigo e companheiro do Eduardo Farias, que é o nosso líder, né, o líder da bancada do prefeito ali da Frente Popular. E a gente sempre está disposto para os bons combates ali dentro. Outra coisa, daqui a pouco, quando mostrar na câmera aberta, o vereador está com essa perna aqui, sem poder mobilizar, porque num jogo de futebol acabou sofrendo uma pancada e foi com um jogador aqui da TV Gazeta, né, vereador? Foi um amistoso, um momento de descontração, né, dos vereadores contra a equipe aqui da TV Gazeta. E acabou que deu um incidente aí, fruto do futebol, mas faz parte, tem uma parte importante. O time dos vereadores venceu o time da TV Gazeta. Mas, vereador, vamos falar dos seus projetos de lei que devem ser aprovados. Um deles que tem um largo alcance social, que é, aliás, todos, né? Mas esse que começa com a garantia de espaços prioritários nos transportes coletivos. Muito embora já exista leis em âmbito federal que assegurem esse direito, mas os municípios têm que regulamentar em alguns aspectos. Como é que funciona? Primeiro é importante a gente destacar que não é um projeto de lei que tem um caráter punitivo, é um caráter mais educativo. A legislação ela obriga um percentual menor, mais reduzido, de assentos para aquelas pessoas, no recorte que é feito, né? Mulheres grávidas, com crianças de colo, idosos e pessoas com mobilidade reduzida. E o que a gente coloca nesse processo educativo, na proposta do projeto de lei, é que todos os assentos do ônibus prioritariamente sejam utilizados por esse público. Então, o projeto orienta para que o RBTrans, a prefeitura, faça campanhas fortes dentro dos ônibus, oriente a população para que aquilo ali para que os assentos sejam garantidos para esse público. Ou seja, em qualquer lugar do ônibus, se tiver uma pessoa dentro desse perfil, ela tem o direito a se sentar. Exatamente. É um projeto que ele fomenta uma consciência cidadã mais forte, né? Tem gente que já tem essa atitude, né? Quando vê, acaba cedendo o espaço. Via de regra, algumas pessoas cedem o espaço quando vê que existe uma pessoa que tem alguma dificuldade para ficar em pé durante a locomoção do ônibus. Porém, nem sempre isso acontece. E muitas vezes você chega a ver alguns acidentes. Então,
esse projeto ele tem uma natureza que tem algo em comum com os demais. Eu não faço projetos que eu pesquiso pura e simplesmente na internet, ou mesmo que eu acordo com uma ideia e vou propor o projeto. A gente sempre faz um projeto em comum acordo com as categorias envolvidas. Então a gente foi procurado nesse projeto pelo Cláudio Alencar, que é um representante, um cadeirante, um amigo nosso, que é um representante desse segmento que luta por melhores condições de mobilidade na nossa cidade. E após ouvi-lo, após conversar com outros grupos também, grupos de idosos, a gente decidiu que era interessante sim fazer a proposta desse projeto e espero que os nossos colegas aprovem na próxima semana. Vereador, o senhor, antes de ser vereador, dirigiu a Fundação de Cultura de Rio Branco, Fundação Garibaldi Brasil, e se aproximou muito desse setor, né? E agora o senhor traz um projeto de lei que regulamenta o grafite, não é? Aquela arte de rua em espaços públicos. Como é que vai ser, como é que vai funcionar essa atividade? Primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que esse projeto é de autoria minha e do vereador Artemio. Sim. O vereador Artemio estava propondo, a gente somou esforços, ouvimos também o movimento de grafite no município de Rio Branco e hoje já é lei, o prefeito vai sancionar nos próximos dias, todo e qualquer espaço público que a gente puder fazer uma intervenção via de grafite, a gente vai ter uma regra agora para que isso aconteça. Porque normalmente os grafiteiros, né, os artistas dessa arte urbana, às vezes tinham dificuldade de conseguir acessar o responsável por aquela instituição, às vezes tinham dificuldade de conseguir uma autorização e agora a gente está canalizando isso a partir do órgão gestor de cultura, que é a Fundação de Cultura Garibaldi Brasil, para que tenha uma organização melhor. É importante destacar também que não está regulando a arte, não está dizendo como é que ela deve ser feita, porque isso é de liberdade do artista, né? Mas o uso em espaços públicos ele deve obedecer minimamente algumas regras. E isso também não tem nenhuma relação com a esfera privada. Na esfera privada, na residência das pessoas, nos espaços particulares, escolas, universidades, a relação é direta com o proprietário e os artistas. Mas tem algum tipo de critério em relação à qualidade técnica? Tem. A gente tem uma parceria com o CAUA, que é um coletivo dos grafiteiros que participarão desses momentos também. E na lei está proibindo algumas intervenções que façam alusão a crime, sim, a violência sexual, a violência contra as mulheres, enfim, algumas coisas que até já são previstas em lei, que são proibidas de ser feita alusão, a gente está reforçando nessa lei municipal para que os grafiteiros algum ou outro não cometa esse erro num espaço público. Até porque a ideia é embelezar a cidade, né? Exatamente, a ideia é embelezar, a ideia é trabalhar essa arte urbana. E vale destacar que aqui em Rio Branco, diferente de outras cidades, diferente de São Paulo, por exemplo, o poder público ele é parceiro do movimento de grafite, ele fomenta esse movimento para que ele cresça cada vez mais. Na área de saúde tem um projeto seu que trata da síndrome alcoólica fetal, uma doença que não se tem ainda muitas informações, mas que é muito presente na vida das pessoas, dos bebês principalmente, e esse projeto de lei, ele desperta a consciência da sociedade para um aspecto muito importante de se prevenir doenças em crianças, em bebês. Como é que é esse projeto, vereador? O que ele regulamenta? Então, a síndrome alcoólica fetal é uma síndrome, como foi colocado, ela é nova do ponto de vista das pesquisas, do estudo que se tem referência a ela aqui no Brasil e no mundo também. Os dados mais oficiais que temos são da Organização Mundial de Saúde, de alguns países de primeiro mundo, como o exemplo do Canadá, que já tem números bem consolidados. Mas no Brasil a gente não tem pesquisas profundas sobre isso. Na semana passada teve uma semana de conscientização sobre a síndrome alcoólica fetal, promovida pelo Ministério Público, e a gente pôde observar que realmente as pesquisas no Brasil são muito fracas e a gente precisa avançar nesse aspecto. O nosso projeto, ele nasceu também a partir de uma interlocução com pessoas envolvidas com a síndrome, no caso, o casal Cleísa e Cleiver, que estão encabeçando uma frente em defesa dessa síndrome aqui, né, da conscientização a respeito dela. E o nosso projeto, ele, além de instituir um dia, ele cria um programa de conscientização no âmbito da Prefeitura Municipal, orienta uma formação para que aquelas pessoas que atendem no pré-natal, em especial os enfermeiros, possam fazer a inclusão dessas informações no atendimento pré-natal, permite que o município de Rio Branco possa estabelecer convênios e termos de cooperação com entidades que militam na área, que isso é muito importante também, porque como é um assunto desconhecido ainda por parte do poder público e da sociedade científica, em algumas vezes o movimento social, as instituições têm uma capacidade técnica,
mais aguçada, mais aprimorada, que pode colaborar. Então a gente também cria esse dispositivo no nosso projeto de lei, além de orientar o poder público para que ele crie um programa específico no âmbito do município de Rio Branco, para que possa atender as crianças e as famílias das vítimas, das crianças que sofrem da síndrome alcoólica fetal, porque isso é importante. O que é a síndrome? É o consumo de álcool durante o período da gravidez. Se a mãe consumir álcool durante o período da gravidez, aquilo pode acarretar um problema para a criança. E aí a gente não tem dados oficiais colocando se um copo de cerveja, por exemplo, ou uma noitada se embebedando vai afetar a criança. Não tem ainda essa proporção. Qual o grau de consequência que vai chegar na criança com a quantidade de álcool ingerido? Esse dado ele não existe ainda. Mas assim, até pelo parâmetro de se comparar aquilo que o álcool faz com a gente, pode multiplicar aí por N vezes o que faz com o bebê. Exatamente, até porque assim, quando a mãe ingere a bebida alcoólica, no intervalo de 1 hora, a criança já tem o teor alcoólico da mãe. Com a diferença que a mãe já está formada e ela consegue, o organismo da mãe consegue eliminar o álcool e o da criança ainda está em formação. E você imagina, muitas vezes, uma mãe que vai detectar a gravidez no 3º ou 4º mês, mas ela passou os 2 primeiros meses consumindo bebida alcoólica achando que a mãe não tinha uma criança ali dentro. Essa criança pode ser muito afetada. Aí você fala, Rodrigo, mas as consequências são muito graves? Podem ser. Você pode ter até a microcefalia numa criança dessa. Ou mesmo um retardo mental, uma dificuldade no aprendizado. E aí a gente dialoga com uma questão cultural que é muito forte. Por vezes, eu sou pai de 2 crianças, já ouvi outras pessoas dizendo assim, mas fulano, beltrano, a mãe consumiu um copo de vinho, uma taça de vinho, um copo de cerveja e não aconteceu nada. Mas às vezes acontece. O número, ele não existe um número oficial em relação a isso. Portanto, a orientação que é dada é que detectou a gravidez, o consumo de álcool deve ser 0. Vereador, o senhor integra a Comissão de Orçamento e Finanças e Fiscalização da Câmara Municipal de Rio Branco. E todos os anos se discute o orçamento do município. Como é que está esse tema lá na Câmara? Então, esse ano foi um tema bem debatido, né? Esse ano a gente elabora 3 peças orçamentárias muito importantes, né? Primeiro foi a LDO, fizemos uma audiência pública, o Executivo enviou para a gente. A última agora foi o PPA, que nós fizemos uma audiência pública também. O PPA orienta a política nos próximos 4 anos e já deve estar em votação essa semana, na próxima semana. E a última peça orçamentária nossa é a LOA. A LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, ela diz exatamente em quais ações e quanto vai ser gasto pelo município de Rio Branco no ano de 2018. E para essa a gente vai estar realizando uma audiência pública na sexta-feira agora, para que a população possa colaborar, possa ver qual o formato que ficou confeccionado pelo Executivo Municipal e como que a gente vai gastar o dinheiro da Prefeitura no ano de 2018. Pois é, vereador, e essa discussão, que não é só no âmbito do município, nos estados, na União como um todo, a briga é muito grande para direcionar recursos para áreas prioritárias, né? Cada representante de cada segmento defende o seu lado e é sempre um momento de tensão, porque o município tem suas prioridades, mas os vereadores também têm as prioridades que vêm do povo. Nesse aspecto, como é que o município está vendo o executivo que tem força, mas o legislativo que também regula ali, né? Tem que equalizar com muita responsabilidade. É notório que a gente vive uma crise financeira no Brasil e que afeta diretamente os municípios, né? Então, assim, o retrato da lei orçamentária do ano que vem, ela basicamente é para que a gente possa manter o tamanho da cidade de Rio Branco hoje. Se você pegar nos últimos anos do prefeito Marcos Alexandre, a gente evoluiu bastante, construímos mais unidades de saúde, construímos mais creches, demos mais espaço para as crianças estudarem, construímos mais parques, mais praças. Então, tudo isso requer uma manutenção, requer que a gente tenha um cuidado. Então, a área de investimento do orçamento do ano que vem ela é menor, mas a área de manutenção ela é muito forte, principalmente nos campos da saúde, da educação, da assistência social e da infraestrutura. Com destaque que na assistência social, por exemplo, a gente corre o risco, se aprovado o orçamento da União, de ter uma redução de praticamente 90% do valor que é repassado para a área social. Isso significa, na prática, no Brasil inteiro, não só em Rio Branco, a possibilidade de a gente estar fechando o CRAS, da gente reduzir drasticamente o Bolsa Família, da gente conseguir uma redução dos CRES, enfim, da área que cuida do mais pobre, da área que cuida daquele que mais precisa na nossa cidade.
Dá para prever com exatidão quanto do orçamento, qual o percentual? Porque tem os repasses federais, tem a própria arrecadação do município. Qual é a segurança que a Câmara tem para votar essa lei? Eu acredito que assim, foi uma peça muito bem montada, né? Eu já li toda a peça. A audiência pública de sexta-feira vai tirar as últimas dúvidas que os vereadores têm, né? Sempre tem um vereador ou outro que vai tentar puxar mais para algum lado, ou de algum grupo que faz parte, ou de algo que ele acha que é prioridade para o município, né? Que pode divergir do executivo. Mas eu acredito que não vai ter tanta margem para alterações, tendo em vista que ela está muito enxuta. Sim. Ela está prevendo dentro daquilo que é a realidade de arrecadação. A gente não pode colocar ali o que não é real. O orçamento do ano que vem é um orçamento que o crescimento é muito pequeno, vai ficar na casa de 815 milhões mais ou menos. Então, não dá para a gente sair prometendo mundos e fundos. Tem crescimento em relação ao orçamento desse ano? O crescimento basicamente é com a captação de recursos, com emenda parlamentar, que estão sendo liberadas para o ano que vem. Então não existe um crescimento tão elevado, real. Agora, vereador, ontem foi divulgado oficialmente a chapa que vai disputar o governo pela Frente Popular no ano que vem, né? Os nomes já eram conhecidos, quase nenhuma surpresa. E agora a tendência é que o debate comece a ficar mais acirrado, inclusive na Câmara Municipal, que tem lá a bancada de oposição, que também é muito atuante. Como é que o senhor prevê esse acirramento do debate e na sua posição como líder do PT, que vai estar na linha de frente? A minha expectativa, e é o que eu venho colocando na tribuna, é que a gente possa discutir o Acre que a gente quer, que a gente possa fazer uma discussão de programas, que a gente possa fazer uma discussão que some com a sociedade. Eu acho que se a gente fizer um debate, e que muitas vezes aparece, para o lado pessoal, tentando desqualificar a pessoa, às vezes até com palavras de baixo calão, eu acho que não soma e a população está cansada disso. A população deve votar, acredito eu, naquelas pessoas que conseguirem convencê-las de que existem melhorias para o nosso Estado. E a gente tem um desafio muito grande, porque nós estamos no governo há 20 anos. Então nós tentaremos um novo pacto com a população em cima do nosso legado positivo, assumindo nos momentos necessários as nossas fragilidades, os erros que cometemos nesse tempo, mas na certeza de que nós acertamos mais do que errando, senão não estaríamos há 20 anos no poder. É natural da política que os oponentes tentem explorar as fragilidades do opositor. Mas, e aí, eventualmente, pode tentar se confundir, né, de dizer que está baixando o nível ou que vai para o ataque pessoal, quando, na verdade, o que se quer é debater justamente esses pontos fracos. Como diferenciar, na opinião do senhor, qual é o limite entre uma coisa e outra? Eu acredito que a gente não pode trabalhar uma campanha com notícias falsas, a gente não pode trabalhar a campanha com mentira, ou mesmo pegando pelo lado pessoal dos candidatos que agora são pré-candidatos. É normal a gente expor as fragilidades do outro, no campo ideológico ou mesmo nas ações. É normal que a gente tenha mais fragilidades a partir do momento que a gente está na gestão há mais tempo. Mas também nós temos mais a somar, mais a contribuir com o nosso Estado, nós temos mais resultados. Então eu acho que é uma campanha com respeito, ela é o que a população espera e principalmente que debata ideias. Eu posso divergir do candidato da oposição em relação ao que ele pensa para a saúde ou para a economia do nosso Estado. E aí vale os principais argumentos, vale a emoção, porque uma eleição no Brasil, eu acredito que no Acre, sem emoção, sem aumentar o calor, eu acredito que não tem graça, não é uma eleição boa. A gente tem que ter muito debate. Recentemente, até um episódio que o senhor já foi colocado no centro da discussão, que foi em relação a um documento da OAB, assinado antes da campanha da atual gestão, que o prefeito foi vitorioso, em que os candidatos estariam se comprometendo em não se afastar do seu mandato, ou pelo menos cumpri-lo na íntegra. E o senhor acabou dando uma declaração de que isso teria um cunho de atingir o atual prefeito de Rio Branco. Isso se esclareceu? Qual foi o desfecho dessa discussão? Sim, esclareceu. Inclusive, fiz um manifesto através das minhas redes sociais, pedindo desculpa por qualquer excesso meu. Mas no momento do debate, a gente foi induzido ao erro, porque a leitura do documento na tribuna da Câmara, ela foi feita parcial, porque o documento, o item 6 dele, ele não proíbe o prefeito Marcos Alexandre, ou qualquer um daqueles, se eleito, de sair candidato a governo do Estado. Ele proibia
de assumir um cargo de confiança no Executivo Estadual. Ou seja, o prefeito Marcos Alexandre, atual pré-candidato, em abril do ano que vem, ele não vai sair da prefeitura para ocupar um cargo de confiança no governo do Estado. Ele vai sair da prefeitura, vai ficar desempregado, vai virar um cidadão comum e vai correr atrás de uma eleição. Então não existe divergência nesse ponto do documento, apenas um erro de interpretação na hora, e na hora do calor do debate a gente se empolga mesmo, mas eu acredito que já foi sanado. Fiz uma conversa, fiz questão de ligar para o Marcos Vinícius, que é o presidente da OAB, para alguns amigos advogados, e acredito que é uma página virada já. Muito bem, vereador Rodrigo Fornec, o líder do PT na Câmara Municipal de Rio Branco. Obrigado pela vinda, vereador. Obrigado, eu agradeço mais essa oportunidade e fica aqui o convite para que a população possa comparecer na sexta-feira, às 8 horas da manhã, na Câmara de Vereadores, para acompanhar mais uma audiência pública nossa. Muito bem, vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta. É só um instante. Até já.